E a administração de Donald Trump é reprovada por 51% dos americanos. O desempenho econômico é o principal motivo da rejeição. Vamos aos Estados Unidos chamar o Eliseu Caetano. Eliseu, ele está cumprindo aquilo que prometeu ao longo da campanha. Essa guerra aí era prometida fiscal, evidentemente. Mas isso trouxe, então, a queda da popularidade do presidente norte-americano. Eliseu, seja bem-vindo. Bom dia. Pelo menos para cerca de 4 mil americanos que foram ouvidos por essa pesquisa da agência de notícia Reuters em parceria com o Instituto Ipsos. Muito bom dia para você, Marcelo Matos, Lívia Zanolini e todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos, neste momento por aqui na Costa Leste, 6 horas da manhã, com 32 minutos, e a temperatura aqui no sul da Flórida está na casa dos 18 graus Celsius. E a gente está acompanhando de perto todos os desdobramentos dessa notícia que atingiu em cheio o noticiário americano na manhã desta quinta-feira, porque a agência Reuters e o Instituto Ipsos são bem respeitados por aqui. E eles divulgaram que a taxa de reprovação do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou ao patamar de 51%, enquanto a taxa de aprovação chega a 44%. Pelo menos 4.145 adultos norte-americanos foram ouvidos por essa pesquisa entre os dias 13 e 18 de fevereiro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Esse índice, de acordo com a pesquisa, representa um avanço de 5 pontos percentuais na comparação com o último levantamento, que foi feito no mês de janeiro. A aprovação do presidente oscilou para baixo dentro da margem de erro. No fim de janeiro, Trump era aprovado por 45% dos norte-americanos. Agora, 44%. As políticas de combate à imigração ilegal continuam tendo o apoio de grande parte do eleitorado. Segundo a pesquisa, 47% dos ouvidos aprovam as medidas adotadas até agora. No fim de janeiro, 48% aprovavam. E daí, agora, a Casa Branca pretende usar essas informações, obviamente, a respeito de Donald Trump e a favor do atual governo. Tanto que ontem a administração americana lançou um vídeo nas redes sociais e também com divulgação nos veículos de comunicação aqui dos Estados Unidos, mostrando, né, os primeiros passos, as primeiras medidas tomadas por Donald Trump, como, por exemplo, a economia. Aliás, a pesquisa também falou sobre a economia norte-americana, porque os americanos acreditam que ela está no caminho certo e alguns, obviamente, acreditam que está no caminho errado. Então, no caminho errado, subiu de 43% para 53%. Já a aprovação da gestão econômica de Trump caiu para 39% contra 43% da pesquisa anterior. Mesmo com essa queda, a aprovação de Trump sobre as políticas econômicas continua muito acima da de Joe Biden, por exemplo, no final do mandato dele, como a gente acompanhou e trouxe aqui na programação da Jovem Pan News. A última pesquisa feita antes do fim do governo do democrata apontou que 34% dos norte-americanos apoiavam as medidas de Joe Biden, um dos menores índices já registrados na história dos presidentes americanos. Já com relação à inflação, um outro tema muito sensível por aqui, porque o americano tem sofrido bastante com esse problema que ele não vivia antigamente. O levantamento atual aponta que apenas 32% dos entrevistados aprovaram o desempenho do atual presidente. Um relatório recente mostrou que os preços ao consumidor tiveram um novo aumento. Aliás, o maior aumento em quase 1 ano e meio, isso agora no mês de janeiro. Outros dados indicam que as famílias norte-americanas ainda esperam que a inflação aumente após aí o anúncio de Donald Trump de impor tarifas extras sobre os países parceiros. Algo que a gente também vem trazendo e discutindo e debatendo aqui na programação da Jovem Pan News, né? Aquela história das taxas extras para a China, México e Canadá.
Segundo a pesquisa, 54% dos entrevistados disseram que se opõem às novas tarifas sobre os produtos importados de outros países, enquanto 41% se disseram favoráveis. A gente vai seguir daqui, Matos e Lívia, acompanhando essas e outras notícias, que o dia promete ser cheio por aqui. Donald Trump já voou da Flórida para Washington, vai despachar hoje de lá da Casa Branca e vem novidade por aí, segundo o e-mail que a gente acabou de receber lá da turma da comunicação da Casa Branca. Mas a gente vai trazendo tudo e comentando aqui na programação da Jovem Pan News. Com vocês aí no estúdio. Vamos esperá-lo, Eliseu Caetano. Daqui a pouco você retorna, então, diretamente dos Estados Unidos. Mas eu quero ouvir agora a Deise Tiocari. Deise, claro que qualquer decisão dos Estados Unidos, a maior economia do mundo, implica, evidentemente, no próprio comércio internacional. Agora, será que o americano também está sentindo que isso vai se voltar contra ele internamente? A indústria automotiva, por exemplo, já reclama que a alta do aço vai subir o carro nos Estados Unidos, que é algo muito comum na vida do dia a dia do americano. Então, será que já há um reflexo, Deise? Exatamente, Marcelo. O que essa pesquisa demonstra é que o americano ele começa a perceber um problema central da presidência do Trump, que é uma possível incapacidade de oferecer um plano econômico coeso e previsível. Mais do que um revés temporário, esses números da pesquisa eles sinalizam uma erosão de um pacto fundamental que sustentava a popularidade do Trump, que era a ideia de que, apesar do caos retórico e político, ele entregava resultados concretos para a economia norte-americana. Então, essa crença, que é essencial para a base de apoio entre setores de classe média e empresários, ela começa, pelo que a gente tem visto por essa pesquisa, ela começa a desmoronar diante dessa percepção crescente de que a gestão dele está agravando algumas incertezas econômicas em vez de solucionar. Então, essa insistência em medidas isoladas e midiáticas, como a suspensão das tarifas para certos aliados comerciais e depois ele vai lá e reimpõe as barreiras posteriormente, isso reforça a percepção de que não existe uma estratégia econômica coerente, mas uma administração que está movida por impulsos, conveniências políticas e midiáticas.